E aí, galera, tudo certo com vocês? Saboia aqui na voz. Olha, tava gravando aqui, peguei logo essa entrada aqui, ó, pintou logo uma oportunidade aqui para mim aqui, certo? Vou já explicar o motivo dessa entrada aqui para vocês. Não dá tempo de pegar outra taxa, senão ia pegar mais uma aqui em cima. Olha. Esse preço aqui vai se manter abaixo desse pavio aqui, ó, tá? Abaixo desse pavio. Ele não pode ultrapassar esse pavio aí, tá? Eu ia pegar outra taxa lá em cima, mas acabei não pegando. Ok? Eu estou aqui na OneWin, ok? Eu estou aqui na OneWin, galera, e vou passar essa aula aqui para vocês aqui, tá bom? Olha, entrei com 280, pagou 252, payout de 90%. O que é que acontece aí? A gente está observando aqui uma queda do preço, tá? Tranquilo. Isso aqui eu não me ligo muito nisso aqui, tá? Tanto é que houve essa reversão aqui, ó. Você pode ver que tendência de baixa, tá? Tendência de baixa não quer dizer que você vai todo o tempo vender. Não. Acontece muito de você, por exemplo, aqui. Né? Você está aqui numa tendência de baixa aqui. Né? Preço sobe, desce. Sobe um pouquinho, desce. Faz uma correção, desce. Aí, na maioria das vezes, você vai a favor dessa tendência aqui quando você faz uma venda aqui, olha. Né? Quando você faz uma venda aqui, por exemplo, você acredita que o preço vai cair, de repente, olha, ele sobe. Entendeu? Acaba subindo. E por que isso? Porque eu já falei para vocês aqui, né? O preço sempre ele vai fazer uma correção em alguma região. Olha. Se você for puxar a macro aqui, a macro está de baixo. Mas por que é que tem essas correções aqui, né? Por que apareceu essas velas verdes se a tendência está forte de baixo? Exatamente porque o preço ele sofreu alguma alteração em determinada região e houve essa correção. Correto? Então, não critique alguém que opere contra a tendência. Se for alguém já profissional, ele sabe por que ele está pegando aquela venda ali contra a tendência, que para muitos está indo contra a tendência, né? Mas para ele não. Ele está a favor do preço, entendeu? Porque o que manda não é o que ficou registrado aqui para trás, o que manda é o que está acontecendo aqui agora, tá? Agora, a linha do preço, certo? Então, por que foi que eu peguei essa venda aqui, galera? Essa venda aqui foi o seguinte, eu observei aqui que o preço estava vindo de queda. Ótimo, beleza. Aqui, ok. Aí você vai observar o seguinte aqui, olha. Você vai observar aqui o seguinte, o que é que nós temos aqui, ó. Vou colocar de amarelo aqui. Vamos lá. Olha, aqui nós tivemos um gap. Houve um gap aqui, ok. Desse gap para cá, nós tivemos aqui uma ação da venda aqui, já com outro comportamento, certo? Então, observe aqui, olha. Aqui, esse candle aqui, olha como ele se comportou. Ele teve pouco volume. Depois, o próximo já teve maior volume. Esse aqui eu já teve um volume menor ainda, só que deixou esse pavio enorme aqui para cima. Ok? E aí, o próximo candle, olha, ele vai romper essa região aqui, tá? Rompe essa região aqui. Isso aqui, esse gap aqui, para mim, foi importante, porque talvez esse candle aqui formou uma nova baixa aqui. Mas se ele formou uma nova baixa, foi com pouco volume. Depois a venda criou força. Tá? Eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, olha. Toda vez que o preço, presta atenção, galera. Toda vez que o preço, por exemplo, se ele vier numa queda, isso aqui é um exemplo, tá, galera? Vier numa queda, ok. Tá vindo aqui, ótimo. Aí aqui, olha, suponhamos aqui que ele enfraquece e forma aqui uma dupla posição. O preço, ele já teve aqui, olha, uma redução no volume. Tá? Já teve uma redução no volume. Só que, de repente, olha, ao invés do preço retrair, ele continua.
tá? Ele continua, ok? Certo, ele continua. Quando o preço ele dá uma enfraquecida no meio do caminho, que depois, ao invés do próximo candle reverter, e ao invés dele reverter, ele continua a tendência, demonstrando mais volume do que o candle anterior, presta atenção. Se ele encontrar um ponto de reversão aqui para trás, galera, se ele se encerrar dentro de um ponto de reversão aqui para trás, ok? Vou fazer bem aqui para vocês. Se vocês não pegarem essa aqui, eu não sei o que é que eu faço com vocês. Olha aqui, ó. Tá saindo compra aqui, galera. Certo? Tá saindo compra. Aqui, nós tivemos aqui o encerramento de um microlote vendedor. Ou um lote vendedor. Tá? Se for de 3 candles, 2, 3, 4 candles para cima. Aí. Então aqui, olha, observe que nós temos aqui o quê? Reversão. Tá? Nós temos reversão bem aqui, olha. Deixa eu colocar aqui na cor branca para vocês. Isso aqui vai ser uma mini aula para vocês, tá, galera? Mini aula. Então, vou colocar bem aqui, ó. Ok. E aqui eu vou colocar, olha, reversão aqui. Tá? Reversão. Ok? Aí, nós temos reversão aqui, ó. Nessa região aqui. Vou colocar uma setinha aqui de amarelo aqui para vocês aqui. Beleza? Então, aqui nós temos o quê? Bem aqui, galera. Nós temos reversão. Então, se o preço ele fizer isso aqui, tiver uma fraqueza antes e depois o preço prosseguir com mais volume do que o candle anterior, e se encerrar dentro de um ponto de reversão, ok? Próximo preço a gente compra. Foi o que aconteceu aqui, o preço subiu, então deve ter ponto lá atrás, entendeu? Subiu, ok. Se esse candle que rompe essa região, olha só, esse candle que rompe essa região, foi o que aconteceu aqui, olha, aqui embaixo, presta atenção, o preço foi lá, bora pegar aqui, galera, o preço foi lá, olha, abriu, tá? Desceu um pouquinho, subiu, testou ou a abertura ou o pavio aqui em cima e retrai, se encerrando dentro do pavio. Vou deixar esse pavio aqui fora, aqui. Beleza. Isso aqui vai ser outra leitura, tá? Então, eu vou passar logo esses dois pontos importantes aqui para vocês aqui, tá? Esses dois pontos estratégicos aqui. Toda vez que houver um enfraquecimento do preço e o próximo candle, ele continuar, seguir a tendência, olha aqui, se ele seguir a tendência de baixa, certo? Demonstrando mais volume, olha o tamanho do candle aqui, olha. Olha o tamanho do candle anterior. Tá? Então, ele tem mais volume do que esse candle aqui. Ó. E aí, ele não conseguiu ultrapassar a região onde ele se encerrou. Próximo candle, você vai de compra. Espera o preço, o preço descer um pouquinho, ou atingir as defesas, tá? Ou menos a metade das defesas, aí você, olha, efetua a sua compra. Se essa compra for o único que não conseguir superar essa região aqui, olha só, olha aqui, galera, tá? Se não conseguir superar essa região aqui, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma defesa bem aqui, olha. Nós temos uma defesa bem aqui, tá? Se não conseguir superar essa defesa aqui, o que foi que aconteceu? Aqui, olha, o preço, ele estava respeitando essa análise aqui do enfraquecimento da venda, correto? Ele abriu, ele subiu. Olha. Então, ele estava respeitando essa análise aqui. Só que, de repente, os vendedores se posicionaram aqui, olha, e defenderam o preço aqui. Não, bora empurrar o preço para baixo. Daqui os compradores não vão passar. E aí, olha, empurraram o preço e o candle veio. Está entendendo?
Candle V. Então, deixou para nós essa defesa aqui em cima. Tá? Deixou para nós essa defesa aí em cima. E o que aconteceu depois? A compra foi agir de novo. Olha só, galera, foi agir. Só que agora nós temos uma barreira aqui. Tá? Nós temos uma barreira. Ok? Qual é essa barreira? É esse pavio aqui para defender o preço. Mais uma vez, olha, quando o preço abriu aqui, a compra agiu, foi até lá em cima, e aí eles se posicionaram aqui em cima, olha. Mas os mesmos que estavam defendendo aqui, ó, defenderam mais aqui em cima. Beleza. Mas conseguiram empurrar o preço para baixo. Então, se esse candle aqui é o único candle de alta depois da venda, ele testa a defesa aqui, que é o pavio aqui em cima, e não consegue superar. Porque esse candle aqui ele é importante. Por que ele é importante? Porque ele era para reverter. Como ele não reverteu, né, ele continuou a tendência de baixa, demonstrando mais volume e deixou para nós esse pavio. Então, esse pavio é importante para nós, tá? Porque é exatamente do que era para reverter e não reverteu. Então, ele continuou a tendência de baixa, demonstrando mais volume. Quando ele deixa esse pavio aqui, vai ser importante para nós. Então, quando o candle de alto, ele sendo o único, depois que encerra aqui a venda, se ele for lá em cima testar a abertura, a ponta do pavio, melhor dizendo, ou se ele testar a abertura e retrair um pouquinho abaixo, tá? Se ele deixar esse pavio muito longo lá para fora e ele se encerrar abaixo da abertura do candle aqui, você não faz nada. Você abandona a operação. Mas se ele deixar um pavio lá fora, não muito comprido, e ele encerrar acima da abertura desse candle, mais dentro do pavio, então o próximo candle, tá? Próximo candle, você espera abrir, tocar na defesa e você efetua a sua venda. Correto? Foi o que aconteceu aqui, ó. Esse candle aqui ele foi o único candle, tá? Esse candle aqui ele foi o único candle de alta depois, né, dessa última venda aqui. Ele testou a região lá fora, se encerrou dentro do pavio, próximo do pavio. Aqui, ó. O encerramento dele está bem aqui, ó. Entendeu? Está bem aqui, ó. Então vocês observem aí que ele conseguiu fazer isso aqui, ó. Foi até em cima, mas os vendedores que estavam aqui, ó, se posicionaram aqui e empurraram o preço para baixo. Ah, Saboia, mas não é perigoso porque essa venda tem mais volume? Não. Não é perigoso por quê? Porque eu já tenho isso há mais de 2 anos, tá? Já estou quase dentro dos 2 anos e meio. O meu operacional é esse e é o que eu venho observando no decorrer dos dias. Tá? Esse candle ele tem mais volume do que o candle anterior. Beleza, tem mais volume. Mas o que acontece aqui, teve um pequeno gap aqui. Acredito que esse gap não chegou a romper a região. Tá? Não permitiu que esse candle rompesse a região. Beleza, então ele continua dentro do pavio. Tá? E esse candle ele é o único de alta. Por mais que ele tenha mais volume, mas ele é o único de alta. Que tenta romper essa defesa importante aqui, que é desse último candle que dá sequência a essa tendência de baixa aqui. E ele não consegue romper aqui. Então, se ele não consegue romper, a gente vai de venda, meu amigo. Entendeu? Olha até onde o preço foi. Mas aí os vendedores empurraram o preço para baixo. E o preço se encerrou aqui, me dando uma vitória de R$ 252, já que eu entrei com 280. Tá bom?